Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que pega como ponto de partida a violência no Rio de Janeiro, aproveita a presença aqui em Santa Catarina de um evento, a realização aqui em Santa Catarina, de um evento que discute o direito criminal, o direito penal, promovido pela ACRIMES, que é a Associação dos Advogados Criminalistas no Estado de Santa Catarina. Professor Fabiano, estávamos falando daquilo que já avançamos e da necessidade de avançarmos mais ainda com relação à processualística, à questão do direito penal, da própria legislação. O que nós já temos e onde precisamos chegar ainda? Nós percebemos já que há uma evolução nesse sentido, onde se buscou, com algumas reformas no processo penal, de proporcionar maior celeridade aos trâmites. Só que esta situação da celeridade no processo, ela não pode ser vista exclusivamente em se abreviar um processo e se buscar um culpado, se condenar alguém de uma forma mais célere. Mas também no sentido de que aquele que é injustamente acusado ter o desfecho do seu processo num tempo maior. Então, nesse sentido, tivemos mudanças, como, por exemplo, a audiência única, onde todas as provas são colhidas em um único momento. Então, diversas mudanças, como a exclusão do protesto por novo júri, situações que visam realmente proporcionar uma maior celeridade aos processos. Agora, só celeridade processual não resolve, porque quando a criminalidade ocorre, ela não leva em conta exclusivamente o sistema processual em si, mas sim a eficiência das políticas de combate a esta criminalidade. Então, como tu muito bem destacou, não é uma situação única onde o direito penal, o direito processual irá resolver, mas sim um trabalho em conjunto. Nós precisamos realmente agora de um trabalho em conjunto, uma política de repressão e também uma política de reeducação. As duas tramitam juntas. Claro que neste momento a repressão necessita ser efetivamente cumprida. Não podemos pactuar com a violência, assolando os pais, os filhos, aquele cidadão de bem. Mas as duas devem tramitar juntos. Elas não se excluem. Esta é a grande questão. E realmente, conseguirmos alcançar uma criminalidade zero, isso é uma utopia. Claro. A sociedade tem que tentar conviver com aquele número de crimes que é suportável. É difícil dizer isso? É claro que é difícil. Mas, infelizmente, é a realidade que não só o Brasil, mas todos os países vivem. Sim, sim. A história da humanidade é contada por guerras, né? Por conflitos, por assassinatos em série e por aí vai. Essa é a história da humanidade. A história da humanidade é contada através da força de um pela força do outro. É assim que funciona. De dominação, de mutilações, de extrema violência. Essa é a história da humanidade. E a figura do advogado. Eu me lembro que há um tempo atrás se buscou aqui em Santa Catarina implementar um rigor maior para a entrada do advogado quando da visitação do seu cliente nas unidades prisionais. Foi um berreiro da OAB, os advogados se sentiram extremamente ofendidos e aí houve um recuo. Bom, na última semana o que nós tivemos? Nós tivemos quase uma dezena de advogados, né? 6, 7 advogados presos no Rio de Janeiro. A denúncia era que estes advogados estariam visitando os clientes nas unidades prisionais e levando os recados para o mundo externo, levando os recados, as ordens dos bandidos, dos traficantes, para o comando fora das unidades, para queimar carros, veículos e por aí vai. E essa figura do advogado é comum e é importante, né, sem demagogia nenhuma, o seguinte, né, isso aí acontece em todas as profissões. Tem jornalista bandido, tem médico bandido, tem político bandido, mas tem político honesto, tem muito político honesto, tem muito jornalista honesto, tem muito, e a maioria de advogados honestos também. Como é que se resolve isso, hein? Posso responder primeiro? Claro, fique à vontade. Eles terem sido denunciados não significa que eles sejam culpados. Sim, denunciados. O princípio constitucional da inocência, né? Sim. Então, acho que a gente não pode colocar esses colegas que foram presos como contrários ao nosso comportamento. A gente não sabe a realidade do que aconteceu, né? Sim, mas isso é fruto da ação de inteligência da polícia, que provavelmente investigou e deve ter havido indícios sérios para a prisão desses advogados, né? Não deve ter sido na sorte, vamos prender os caras ali e pronto, né? Ninguém foi condenado. Mas quando a polícia prende, e neste caso, imagino, é fruto de indícios
de fortes indícios que levaram à prisão desses advogados. Eu penso da seguinte forma, se eventualmente um advogado é flagrado ou responde a um inquérito e eventualmente venha a ser condenado, passado em julgado, transitado em julgado essa sentença, e eu considero que essa pessoa não é um advogado, é um pseudo-advogado, é um bacharel em direito que de alguma forma, como disse até um palestrante do nosso encontro hoje, de alguma forma passou na OAB e infelizmente veio a servir Aí é um crime. bandido com diploma. É um bandido com diploma, assim como tem em outras áreas, mas eu visualizo essa pessoa como um pseudo-advogado e que, infelizmente, mancha o nome de uma classe, de uma instituição que é a OAB, que é a voz da sociedade, talvez. Então, precisa realmente de efetivamente, uma pessoa que responde, um advogado que responde a um processo, que é condenado, eu acho que vai sofrer também na OAB, provavelmente vai ser expulso da OAB. Então, o problema que se faz à sociedade hoje, ela nivela por baixo. Por exemplo, o problema dessa comunicação de advogado com o preso. Não é porque advogados eventualmente passam recados ou alguma coisa do gênero que você vai tirar uma prerrogativa de um advogado de conversar com o seu cliente. Obviamente que isso está longe de se acontecer, embora haja tentativas. Mas isso é o que acontece na média quando uma minoria provoca um dano, aí você generaliza e acaba punindo todo mundo. No caso das medidas antiterrorismo nos aeroportos, o que acontece? Todos nós pagamos por isso. Em função do terrorismo, todos nós pagamos. É mais difícil você passar pelo raio-x, tem que tirar o sapato. Às vezes, o rigor é maior em função de uma minoria. E aí, como é que você depura isso? Todo mundo entra na vala comum, né? O que não pode se esquecer é que não só existe advogado no sistema prisional. Existe os agentes prisionais, existe todo um contexto que não pode sobrar tudo para o advogado. Mas será que, não, sem dúvida, mas será que essa discussão ela não precisa ser elevada do ponto de vista de que não entremos nesse debate do ponto de vista do corporativismo, da defesa de classe e, acima de tudo, numa proteção da sociedade? Perfeito, Renato. Eu imagino a situação da seguinte maneira. Um dos temas, digamos, do evento promovido pela Acrimesc tratou da ética da defesa no curso do processo penal. Então, qual era o objetivo, digamos, desse tema? É delinear, digamos assim, as habilidades, a conduta, os hábitos dos operadores jurídicos num contexto do processo penal. E um dos operadores jurídicos é o advogado, né? Então, a imprensa, né, os meios de comunicação, a sociedade incentiva, digamos, a confusão entre a pessoa que está sendo acusada com a pessoa do advogado. O advogado, ele é um representante maior da cidadania. Ele, constitucionalmente, é indispensável à administração da justiça. Então, o que visa um advogado num curso de um processo? Eu já vou responder a sua pergunta. A zelar pela imparcialidade e a legalidade do julgamento desse indivíduo, desse cidadão. Então, eu lecionei muito tempo o processo penal e eu dizia para os meus alunos que, quando eles iniciassem o exercício da profissão, eles deveriam cuidar para não se tornarem partícipes ou coautores de criminosos. Então, essas pessoas que se envolvem no cometimento de crimes, elas deixam de exercer a advocacia. E a OAB, tanto a nível estadual como a nível federal, está vigilante para este tipo de conduta, porque esse tipo de conduta mancha o bom nome daqueles que exercem honestamente a sua profissão. E concluindo, a sociedade deve ser esclarecida uma vez por todas. Advogado serve para defendê-la, defender a sociedade, o julgamento justo e o julgamento legal. Pois é, aí eu vou insistir na minha provocação, que é o seguinte: nós não estamos falando do advogado. Puxa vida, a participação do advogado no tripé da justiça é fundamental, é essencial para o Estado democrático, de direito, enfim. Isso é inquestionável. Nós estamos falando, como disse há pouco o Alexandre, nós estamos falando do bandido com diploma, que pode ser o jornalista, que pode ser o médico, que pode ser o político. Mas nós estamos falando não do advogado correto, nós estamos falando do bandido com diploma, que leva, como já disse aqui um diretor de uma penitenciária um tempo atrás em Florianópolis, que tem advogado que leva
o fio de ouro ou de cobre que se chama, que é para serrar a cela, né? Quer dizer, que leva telefone celular, que leva bateria de telefone celular, que traz o recado do bandido para a comunidade, arma e por aí vai. Mas em nome de uma proteção da sociedade, em nome de uma eficácia maior do sistema prisional, professor Fabiano, os advogados iriam tolerar, por exemplo, iriam aceitar, até em nome da própria defesa do advogado correto, que é a imensa maioria, por exemplo, uma fiscalização maior para eles entrarem no sistema, raio-x e como é que a vistoria, a revista, jamais iriam aceitar isso. Não, mas eu gostaria de colocar uma situação aqui, como o Presídio Central em Porto Alegre, onde o advogado, quando ele entra, ele passa por um detector de metais, ele se dirige até o parlatório, onde não há nenhuma espécie, nenhuma de contato, hipótese de ele ter contato físico com o preso, porque há um vidro e eles conversam por telefone. Então, esta situação nós temos que analisar como um todo. Em Porto Alegre, como esse exemplo que eu estou trazendo, não há nenhuma espécie de contato entre o advogado e o seu cliente. E, físico, inclusive, tivemos recentemente uma discussão no Conversas Cruzadas do Rio Grande do Sul, que discutia isso, de que forma isto acontece. Se a entrada de objetos que não deveriam entrar no presídio pelos familiares, por profissionais, por os agentes que atuam. Claro, claro. Então, esta situação ela não é exclusivamente de profissionais que atuam de uma forma equivocada em relação aos seus deveres e seus direitos. E como o doutor Paulo muito bem destacou, o Conselho de Ética da OAB, ele fiscaliza essas situações e aqueles profissionais que não atuam com dever em relação às suas prerrogativas, a forma de atuar, são responsabilizados. Agora, esta situação de dizer que o advogado leva esses objetos, eu acho que no todo ela não está correta, porque há mecanismos de evitar este contato. Mas o advogado aceita isso? O parlatório é... Revista nem pensar. Revista não. Mas é que não há o contato com o preso. Então, como não há o contato físico, esta hipótese ela fica... Ele entra, passa no detector, deixa inclusive o celular na entrada, ele não entra com o celular, e ao contato diretamente no parlatório. Então, mas isso acontece em todas as unidades, né? Não são todas. Um fato interessante que precisa deixar também se destacar é que é muito mais fácil você revistar o preso do que você revistar qualquer pessoa que vai visitar o preso. Por quê? O preso, quando ele é trazido num parlatório, por exemplo, ele é revistado. Sim. Se ele depois do parlatório aparece com alguma coisa, quem não teve contato com ele... Ele é revistado antes, falar com o advogado e depois. As formas de se combater existem. Agora não se pode... descarregar tudo E esta situação que o doutor Alexandre traz, ela é importante porque caso fosse feito isso, nós evitaríamos constrangimento aos familiares que vão visitar os seus entes queridos, lá, os seus parentes que estão presos. Isso é importante porque quando nós violamos ou acabamos estigmatizando os familiares que vão lá visitar, isso gera um problema muito grande. Então, caso fosse feito isso, de se revistar o preso, nós evitaríamos esta violação de direitos daqueles que estão indo lá. Muito importante essa sua colocação. Eu só queria fazer uma colocação que, além, as prerrogativas dos advogados nem se cogitam, essas são invioláveis. Doutor Paulo. Estatura constitucional. Prerrogativas da sociedade exercidas através do advogado. Perfeito. Mas tanto a revista pessoal como a busca domiciliar, em qualquer circunstância, está regulada pelo Código de Processo Penal. Então, alguém só pode sofrer uma busca na sua integridade física se ele for suspeito do cometimento de algum crime, ou estar portando uma arma, estar portando uma droga, etc. Então, se a autoridade trouxer esses elementos de convicção que o advogado ou qualquer pessoa dentro de uma unidade penal está nessas condições, ela tem o dever, inclusive, de autuar em flagrante delito essa pessoa. Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.